Sabe aquele frio na barriga só de pensar em mudar alguma coisa na vida? Pois é, acho que toda a gente conhece essa sensação. Hoje, vamos mergulhar nesse sentimento através da jornada de uma pequena lagarta, para percebermos porquê nos agarramos tanto ao que já conhecemos e como, talvez, possamos aprender a voar. Este é o Gart. Ele tinha uma vida boa, sabe? Uma vida tranquila, sem grandes ondas. Mas a ideia de se tornar algo diferente, uau, isso era mesmo assustador. E é exatamente esse conflito, esse medo que a gente vai explorar agora. Ok, então, para a gente entender o medo do Gart, a gente precisa primeiro de espreitar o mundo dele, a famosa zona de conforto. É aqui que a nossa história começa a sério. O mundo do Gart era seguro, mas era incrivelmente pequeno. Um único ramo, sozinho. Pensem lá, este ramo é, no fundo, a nossa própria rotina, não é? Aquele espaço seguro onde a gente se agarra com toda a força. A vida dele era uma rotina daquelas bem certinhas. Rastejar, comer e repetir, sem tirar nem pôr. E sabe, tinha ali uma certa paz, uma harmonia, era confortável, era o que ele conhecia. E o mais importante de tudo, zero surpresas. Até que um dia, pronto, o mundo seguro dele começa a ter umas fissuras. Ele percebe uma verdade daquelas que não dá para fugir. Nada, mas nada mesmo, fica igual para sempre. E essa ideia, por mais simples que pareça, foi o que o obrigou a encarar o seu maior medo de frente. E é aqui que a gente ouve a ansiedade dele, bem alto e claro. E vamos ser honestos, não são as mesmas perguntas que todos nós já fizemos uma vez ou outra? O medo do que não se conhece, o pavor de perder o que já temos, é a nossa resistência supernatural à mudança. Mas, espera aí, e se a mudança não for uma ameaça? E se em vez de assustar, ela aparecer como uma inspiração? É exatamente o que acontece a seguir quando o Gart encontra um guia bem inesperado. E de repente, do nada, aparece a Leta. E ela não tem nada de assustador. Pelo contrário, uau, é deslumbrante. Asas lindas, pintadas de preto e amarelo. A escada dela serve para nos lembrar como uma inspiração para mudar pode aparecer assim, de repente, quando a gente menos espera. E olhem só para esta imagem. De um lado, o Gart ali, que é tio no seu ramo. Do outro, a Leta, que é tipo a personificação da liberdade. Isto é muito mais do que um simples contraste. É quase como um espelho do potencial dele. O presente e o futuro, ali, um ao lado do outro. E este é o momento-chave, aquele clique, porque no meio de toda aquela beleza que ele nunca tinha visto, o Gart repara numa coisa familiar. O corpo da Leta é igual ao dele. Pois é, ela não é um ser de outro mundo. Ela é, na verdade, uma versão futura dele mesmo. E então a Leta sobe aos céus, sem esforço nenhum. Parece que está a pintar o ar com as cores dela. Ela não está só a voar, percebe? Ela está a mostrar ao Gart um mundo inteiro de liberdade, uma nova perspectiva que ele nem sonhava que existia. Um mundo muito para além daquele raminho. Ok, agora que o medo do Gart começou a dar lugar à curiosidade, chegou a hora da grande lição. A Leta vai partilhar com ele a sabedoria que é o coração de toda esta história. E a Leta usa uma analogia que é ao mesmo tempo super simples e super poderosa. Ela explica que a mudança não é uma coisa que acontece connosco. A mudança é a vida em si. O ramo onde ele vive já foi uma sementinha e ele mesmo já foi um ovinho. A vida é isso, uma transformação constante. E é esta a mensagem principal, o ponto-chave. A mudança não é a exceção à regra. Não, é a regra universal para tudo que é vivo. Por isso, não é algo para se ter medo, mas sim para abraçar como uma evolução natural. Uma transformação linda. E aqui a escolha fica mais clara do que água. De um lado, temos o mundo do Gart, seguro, sim, mas confinado, com poucas cores. Do outro, o mundo da Leta, livre, a explorar horizontes, cheio de cor e vida. No fundo, é isso. É a escolha entre ficar parado ou crescer. E agora, vamos sair um bocadinho da história para espreitar a ciência por trás dela. Porque, vejam bem, a jornada do Gart não é só uma metáfora bonita. Ela tem como base um dos processos mais incríveis da natureza. E este segredo da natureza tem um nome: metamorfose. Mas olhem, isto é muito mais do que uma palavra da biologia. É a prova viva de que a vida é cheia de surpresas e que a nossa capacidade de mudar e crescer está sempre lá. Então, como é que isto acontece? Pensem nisto como uma peça em 4 atos. Primeiro, o ovo. É o começo de tudo, o puro potencial. Depois, vem a larva, que é o nosso Gart, uma fase de crescimento, de se alimentar de experiências. A seguir,
a fase mais misteriosa, a pupa. É um tempo de recolhimento, de uma transformação inacreditável que acontece por dentro de um casulo. E, por fim, a fase adulta. O novo ser emerge completamente diferente, pronto para voar. E claro, isto traz-nos de volta para nós. Esta jornada da lagarta à borboleta é um espelho perfeito da nossa própria capacidade de nos reinventarmos. É um lembrete de que dentro de cada um de nós existe esse potencial para emergir como algo novo, diferente e, quem sabe, ainda mais incrível do que alguma vez imaginamos. E assim, a jornada do Gart termina, mas deixa no ar uma última pergunta. Não sobre lagartas, mas sobre o nosso próprio caminho. Se a mudança é a única coisa certa e se a transformação é algo natural, então que nova versão de cada um de nós está aí à espera prontinha para ganhar asas?